meus queridos irmãos, a graça e a paz do Salvador Jesus Cristo. Para nossa meditação deste dia, vamos ler dois versículos. Um se encontra em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Agora, Salmo de número 22, versículo 3. Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Queridos, no primeiro texto que lemos, vemos o profeta Eliseu solicitando um músico antes de entregar uma profecia para dois reis, o rei Josafá, um rei que temia Deus, e outro rei ruim, Jorão, homem rebelde às coisas de Deus. Incrível que neste texto, depois o irmão poderá lê-lo completamente, o profeta Eliseu não queria atender este rei Jorão, uma vez que ele era inimigo de Deus, mas por amor a Josafá, ele solicitou um músico para buscar a presença de Deus. Novamente vamos ler este texto. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Quantas vezes Deus usa o profeta para operar grandes milagres, mas por esta ocasião, ele precisou de um músico, um instrumentista e cantor para saber a vontade de Deus para aqueles dois reis. Enquanto o tangedor, seja um músico, tocava, veio o poder de Deus, diz a Bíblia, sobre o profeta Eliseu. O ambiente ali foi tomado pela glória do Deus Altíssimo. O louvor era para Deus mesmo, diferentemente de muitos louvores que ouvimos aí de uns grupos, que se dizem gospels, que tocam não para o Senhor, mas para a sua própria glória ou exaltação. Mas ao lado do profeta Eliseu estava um instrumentista humilde, não cobrou nada para cultuar o Deus de Israel, tocou e cantou com toda a sua alma. Era um culto para Deus. Este texto revela que o verdadeiro louvor pode ser inspirador e pode manifestar a presença de Deus no meio do seu povo. E isso, o louvor, deve ser encarado, irmãos, como uma oportunidade de orar e de ouvir a Deus através da música. Mas faça isso de todo o seu coração, com toda a sua alma. O profeta Eliseu sabia que Deus habita em meio aos louvores e por isso chamou um músico para inspirá-lo e ouvir a voz do Senhor e responder aos dois reis, Josafá e Jorão, sobre o que eles deveriam fazer. Vale dizer, meus irmãos, que esses dois reis estavam vivendo um ambiente de guerra entre o rei de Moabe
e eles esperavam ouvir um direcionamento de Deus para eles. E Eliseu soube preparar o momento para que pudesse ouvir a voz do Senhor. E Deus revela a Eliseu o que os reis deveriam fazer para enfrentar o rei de Moabe. A lição que tiro para a minha vida na leitura do texto de 2 Reis, e que não posso prescindir em nenhum momento da palavra de Deus para a minha vida, para me dirigir. Queridos, se eu tomar decisões precipitadas sem primeiro buscar a direção de Deus, certamente não terei êxito no meu empreendimento. Preciso buscar, consultar a vontade daquele que é meu Senhor e Salvador. Também, nesse exemplo de Eliseu, é importante observar que precisamos criar um ambiente ideal para que Deus possa manifestar a sua vontade. Eliseu viu que um louvor a Deus no início deste encontro com os reis o levaria à presença do Senhor, e por isso devemos sempre buscar o Senhor através destes momentos especiais, onde podemos provar do seu poder sobre a nossa vida. Eu tenho um hábito muito salutar nos meus momentos de devocionais, de leitura das Escrituras Sagradas, além de ler a Bíblia diariamente, eu canto alguns hinos do cantor cristão. Aí sim eu tenho meu momento prazeroso de fala com Deus. E como é bom, irmão, a gente sente que aquele ambiente se tornou um ambiente propício para uma intimidade com Deus onisciente, onipotente, onipresente. São várias décadas de prazerosos momentos diários com Deus e a sua bendita palavra. Conclamo a você, lê a Bíblia diariamente, querido. Ame a palavra de Deus, é o seu livro. Com certeza, é como disse o salmista, que a palavra de Deus é a toda prova. E o salmista também disse que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Então você não precisa andar nas trevas, Pode andar na luz da palavra de Deus. E com relação ao Salmo de Davi, que li no início, pois tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel, Salmo 22:3, basta ler, queridos, todo este salmo. É possível observarmos que Davi fala sobre a sua angústia. Chega a dizer que se sentia como se estivesse sido abandonado por Deus em meio a um contexto de intenso sofrimento. Não sabemos ao certo o que estava acontecendo neste momento com Davi. Entretanto, ele começa o seu salmo com uma frase muito memorável: Deus meu, por que me desamparastes? Versículo 1. Até parece muitos de nós que há momentos em nossa vida que repetimos essa frase de Davi, mas o irmão sabia que o próprio Jesus citou esta frase, sim,
na leitura de Mateus 27, 45, 46, lemos: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? É por isso que muitos estudiosos da Bíblia acreditam que este Salmo 22 é um salmo messiânico, pois fala sobre a morte de Jesus na cruz, e outros ainda afirmam que era uma espécie de lamentação de Jeremias na prisão, que mais tarde foi acrescentado aos Salmos. Novamente vamos ler: porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Quando o salmista declara que Deus é santo e que ele habita, ou seja, mora entre os louvores, ele não estava querendo dizer que na hora que o povo de Deus começa a cantar, Deus sai do seu trono e desce dos altos céus e começa a habitar no meio dos crentes. E depois que os louvores cessam, ele retorna ao céu. Saiba, querido, que você é templo do Espírito de Deus habitar. Ele habita com você continuamente. E a palavra que vem da raiz hebraica para habitar, morar, permanecer, ser estabelecido, então a mesma frase também pode ser traduzido como: mas tu permaneces santo, os louvores de Israel. Em outras palavras, mas tu continuas a ser santo, tu és os louvores de Israel. Olha, é nosso dever louvar a Deus, exaltá-lo e entronizá-lo com temor, sinceridade e reverência. Ele é santo e habita nos céus, recebendo os louvores do seu povo. Quando você iniciar uma oração, começa já tributando louvores a Deus. Senhor, tu és grande, altíssimo, tremendo, merecedor, único merecedor dos nossos tributos, louvores e adoração. Não há Deus como o Senhor nosso Deus. Tu és tremendo e maravilhoso. Receba, Senhor, meus louvores. Reconheça isso, querido. Observe a leitura do profeta Isaías, capítulo 66, de 1 a 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. O profeta Isaías diz que o céu é o trono de Deus e a terra é o estrado, o lugar onde ele pisa os seus pés. Mas o Deus criador de todas as coisas, ele, queridos irmãos, atenta para o humilde e contrito de espírito. Maravilha, não é mesmo?
Então, queridos, dizer que Deus habita em meio aos louvores indica que o Senhor está presente em meio do seu povo de forma especial, quando este povo o honra com sinceridade e de forma correta. Assim, ele está conosco e está reinando em nosso meio. Jesus Cristo falou algo para nós, os seus seguidores, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quando pensamos no louvor a Deus, às vezes vem à mente de muitos crentes de que o ambiente propício, apropriado de louvar a Deus é somente na igreja. Mas na Bíblia nós vemos exemplos claros de pessoas que louvavam a Deus em suas casas, na praia e até em prisões. Conhecemos a história narrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo e Silas estavam num lugar terrível, fétido, com seus pés amarrados em troncos, com as suas costas sangrando pelas fortes chicotadas que eles acabaram de receber. Queridos, eles estavam numa prisão por pregarem o Evangelho de Cristo Jesus. Não precisa dizer que numa prisão não há conforto, bancos almofadados, sala climatizada. Entretanto, aqueles dois servos de Deus, no lugar de estarem ali murmurando, reclamando de Deus, diz a Bíblia que cantavam louvores a Deus, até que aquele lugar frio, opresso, se tornou local de glória e de presença de Deus, pois Deus habita no meio dos louvores. A prisão veio abaixo, queridos, através de um terremoto enviado por Deus, e houve até salvação do soldado que os guardavam, e mais, a sua esposa e seus filhos depois se converteram. Este soldado ainda teve o prazer de receber os dois apóstolos em sua casa. Maravilha! Louve, adore, invoque ao Senhor, alegre-se na sua presença, como fez Eliseu. Ele se manifestará em sua vida. Como é bom louvar a Deus! As portas do céu se abrem, Deus se agrada do louvor e os próprios anjos se alegram. São muitos testemunhos compartilhados por irmãos que no momento da oração ou quando estava cantando louvores a Deus, ouviram vozes angelicais, corais de anjo cantando. Temos até gravações neste sentido. Na internet vemos muitas profetadas, profecias falsas, visões falsas, ensinos errôneos, mas eu quero compartilhar com os irmãos um som que é possível sentir, perceber que de fato é algo divino, e por se tratar de uma gravação feita quando a internet estava apenas começando, ou seja, engateando. Este fato aconteceu numa igreja evangélica em Kansas City, nos Estados Unidos, em 1987. E olha, foi gravado ainda em um simples gravador em cassete
pelo pastor daquela igreja local, portanto, há 33 anos atrás, e a veracidade dessas vozes e do extraordinário piano que se ouvia foi confirmado posteriormente por cientistas da Universidade de Kansas City que avaliaram aquela fita cassete e constataram a fidelidade da mesma. Como os irmãos conseguiram gravar estes anjos cantando, queridos? Olha, 7 irmãos estavam fazendo a limpeza na igreja de Kansas City, pois naquela semana estava tendo cultos de avivamento. Então aqueles irmãos deixaram as suas vassouras, os seus instrumentos de trabalho de lado e se dirigiram até o altar para orarem. E naquele momento eles começaram a cantar a palavra aleluia, aleluia, repetida vezes. Enquanto cantava, as suas vozes foram gravadas ali naquele cassete. Após revisar-se a gravação depois, para ver como ficou aquele pequeno culto, descobriu-se que havia muitas outras vozes cantando harmoniosamente com 7, junto com instrumentos musicais. O som era tão incrível que os cientistas da universidade descobriram várias coisas sobre esta gravação fenomenal. Por exemplo, as vozes extras não eram humanas. Algumas cantavam em um tom muito mais alto do que qualquer humano era capaz, e alguns carregavam uma melodia muito mais longa do que qualquer humano poderia suportar sem respirar adequadamente. E em segundo, os sons instrumentais não eram feitos por nada desta terra. Eles também descobriram que havia camada sobre camada de vozes que poderia facilmente chegar a dezenas de milhares. Eles pararam de contar vozes em torno de 20.000 pessoas ali, ou anjos. Em uma parte da gravação, uma voz masculina é ouvida cantando estas palavras. Ouça, palavras angelicais. Respire, aleluia, por toda a terra. Todos estão cantando ao comando do Senhor. Todos os santos e anjos em glória esperam para ouvir as novas de Jesus e seus filhos enquanto eles passam. Maravilha! É bom lembrar, queridos, que apenas 7 irmãos simples cantavam as palavras aleluias e sem utilizar qualquer instrumento musical. Vamos ouvir essas vozes e o irmão tire as suas conclusões.
Maravilhoso isso, não é mesmo? Emocionante. Imagina quando o irmão chegar no céu, unir-se com todos os anjos, arcanjos e querubins, e com aqueles que serviram a Deus na terra. Você que às vezes reclama que não tem boa voz para cantar no coral da sua igreja ou fazer um solo, mas no grande coral nos céus você vai cantar com absoluta perfeição, pois você será um anjo. Aleluia! Lembra-te, querido, do conselho do apóstolo Paulo. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo. 1 Tessalonicenses 5,18. Não importa se você está contente, está passando por provas de fogo. Davi, homem experimentado em todas as áreas de sua vida, nos disse de forma bem explícita que o tempo de louvar a Deus é sempre, em qualquer ocasião ou circunstância. Observe a leitura do Salmo 34, versículo 1. Louvai ao Senhor em todo o tempo, e seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém? Você pode ser adorador, verdadeiro adorador? Vamos falar com Deus. Amantíssimo e eterno Pai, a tua palavra, Senhor, é doce como mel, disse o salmista. Ela é mais pura do que o ouro. Obrigado por esses ensinos eternos que temos à nossa disposição. Receba os nossos tributos, louvores, ó Altíssimo Deus. Diz a tua palavra que em todo tempo devemos louvar o Senhor, e o seu louvor estará continuamente nos nossos lábios, como disse o salmista. E outro salmista disse que é bom louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Obrigado, portanto, Senhor, por sermos adoradores de Deus. Abençoa os lares que recebem a tua palavra neste dia, bondoso Deus, dando-lhes a paz que excede o entendimento humano, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.